Eu queria deixar um texto que está lá em Filipenses, queria que pudessem colocar aí para nós, Filipenses 1:27. Eu quero abrir com esse versículo, Filipenses 1:27. Nós vamos ter aqui, serão vários textos, então eu sei que será difícil para que abram os textos, porque eu quero deixar uma palavra muito embasada naquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos fala, porque entendemos que isso é o que realmente importa. E hoje eu quero trazer uma palavra justamente sobre, vamos pensar nisso, preparados para o que realmente importa. Mas eu quero ler primeiramente esse texto. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo. Nesta tradução. Em uma outra tradução fala que uma coisa só importa. Algo que realmente importa acima de tudo. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos viver por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos orar? Quero pedir à pastora Wanda para estar fazendo esta oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nesse tempo de reflexão que teremos nessa manhã. Senhor, obrigada pela tua presença neste lugar, obrigada, Deus, pelo teu Espírito. E oramos, Deus, para que esse mesmo Espírito fale aos nossos corações nesta manhã. Eu oro, Deus, para que, Deus, essa palavra venha entrar no nosso coração, venha fazer morada, venha dar frutos. Ministra-nos, Senhor, nesta manhã, também àqueles que estão, ó Pai, a participar connosco, a celebrar ao Senhor nesta manhã na transmissão. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nós queremos e precisamos de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero estar trazendo uma palavra baseada nesse tema, preparados para o que realmente importa. Preparados para o que realmente importa. Vamos pensar aqui, principalmente, através dos textos bíblicos, aquilo que a palavra de Deus vai falar conosco, a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que ela tem para dizer para nós. Mas eu quero ler em uma outra tradução esse texto de Filipenses 1:27. Na tradução NTLH, diz que agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. A parte A desse versículo. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, nós vamos pensar dentro desses próximos minutos, dentro desse tema, que a palavra do Senhor vai nos conduzir, preparados para o que realmente importa. Eu quero ler um outro texto que está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20. Efésios 6, de 10 a 20, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais existir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Presta atenção, por favor, volte, por favor, verso 13. O que a gente precisa tomar? A armadura de Deus. Estamos falando nesta manhã e vamos falar nos próximos minutos sobre preparados para o que realmente importa. Antes de eu ir para os próximos textos, eu só queria lembrar você que nós somos espírito, um espírito que habita no corpo e que tem uma alma. O que realmente somos? Eu creio nesta tricotomia, eu creio
que nós somos um espírito, eu não sou um corpo. O meu corpo, ele é passageiro, então eu não sou, eu estou. É o corpo que eu tenho a nível momentâneo. Mas o que eu sou um espírito. Como um espírito, eu preciso pensar nas coisas espirituais. Eu preciso entender algumas coisas. Então, quando nós estamos falando preparados para o que realmente importa, nós estamos falando, sim, que o que realmente importa é, acima de tudo, as coisas espirituais. Não importa o tempo que eu vou viver nessa terra. Não importa a forma que eu vou morrer. Mas importa, sim, como eu estarei no dia da minha morte, a nível espiritual. Humanamente falando, se eu tiver uma morte natural, de dormir e não acordar mais, amém. Se for um acidente, amém também, porque isso não vai importar. Não importa. Não importa a maneira. Não importa se, enfim, uma tragédia humana acontecer. Agora, eu preciso entender que o que não pode acontecer é uma tragédia espiritual. O que eu tenho que estar acima de tudo é estar preparado para o dia do julgamento, o dia da prestação de contas. Então, sim, é importante estarmos atentos, entender o que realmente importa. E eu estou aqui, eu não estou usando as minhas palavras, eu não vou usar as minhas palavras, vou usar a palavra de Deus, para que a gente tenha base. Nós não temos aqui um discurso humano, nós temos a palavra de Deus para nos guiar e nos trazer direção, para entendermos o que realmente importa. E minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo, eu já tenho orado sobre isso, é que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, venha convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, e que a gente esteja preparado para o que realmente importa. Louvamos a Deus sim por vocês que se prepararam nesse tempo, porque o que vocês queriam era crescer. E eu vou dizer para vocês, este diploma, ele é importante sim, é muito importante, muito. Seja ele da Escola de Crescimento Espiritual, ou seja ele do curso básico em Teologia. Ele é muito importante, porque foi um tempo que vocês se dedicaram para conhecerem mais o Senhor, para o espiritual. E a Bíblia fala que Deus é galardoador dos que o buscam. Então, é preciso estarmos entendendo que isto aqui é um momento, sim, que precisa ser marcado. Que precisa ficar marcado. Esse diploma aqui, por favor, faça uma moldura bonita. Viu? Coloquem esse diploma em um lugar especial. Porque é um tempo de conquista para vocês. Sim, porque vocês estiveram se preparando para o que realmente importa. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E olha só, vamos ver aqui, verso 14, agora sim. Estais, pois, firmes. Aí a Bíblia fala, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Verso 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Dê uma pausa aí. Verso 15, eu vou pensar no primeiro princípio, e eu quero já entrar aqui no primeiro princípio que eu quero deixar aqui para vocês. É essencial para uma vida espiritual vitoriosa entender o preparo na palavra. Será que você poderia repetir comigo? É essencial para uma vida espiritual vitoriosa entender o preparo na palavra. Voltamos para o verso 15 e nós vamos ver então que nós, falando dessa armadura, não é? E aqui nós não temos tempo para entrar, aqui está falando sobre a armadura que o soldado romano utilizava na época. E estamos tratando de algo de 2000 anos atrás, então uma realidade bem diferente da atual, mas existia uma armadura, e dentro dessa armadura havia também algo importante, e aqui estava, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então uma parte deste preparo era sim os pés, e a Bíblia fala, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então eu quero tirar isso como base, mas vamos só para entender o contexto, verso 16 até o 20, para entender um pouquinho mais. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Presta atenção nessa última coisa que Paulo fala aqui nesse texto que estamos lendo. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado. Para quê? Para falar como me cumpre fazê-lo. Ok? Então, esse primeiro princípio que estamos pensando, que é essencial para uma vida espiritual vitoriosa, entender o preparo na palavra. Nós precisamos estar calçados os nossos pés com a preparação do Evangelho. E lá em Mateus 28, versículo 18 a 20, olha as palavras do nosso mestre. Olha o que Jesus fala aqui para nós. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Olha por que precisamos nos preparar. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20 fala, ensinando-os. Isso aqui tem que ser chave para nós. Eu tenho que me preparar, porque eu preciso ser, sim, alguém que vai como um mestre, sim, que vai ensinar outros aquilo que eles precisam guardar, o que realmente importa. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, nós temos aqui a palavra do Senhor para nós, e nós somos abençoados pela palavra. Nós somos abençoados em termos aqui o discernimento da palavra de Deus, aonde eu preciso me preparar então, para que eu continue a obra de Cristo Jesus. Eu continue fazendo aquilo para o qual eu fui chamado. Eu fui chamado. O verso 19. Temos um comissionamento. Ide e fazei o quê? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o verso 20 fala que a gente precisa ensinar as pessoas a guardar todas as coisas. Deixa eu dizer com clareza. Um cristão não é um religioso. Um cristão é alguém que compreende as Escrituras. É alguém que entende que o Mestre deixou os Evangelhos. Nós vimos Filipenses 1,17 falando, lutando juntos pela fé evangélica. O que é a fé evangélica? São os Evangelhos. É a palavra. Da onde vem o princípio evangélico? Vem da palavra. Mas o que realmente importa não é eu estar em uma igreja evangélica, é eu estar em Cristo. A minha salvação com certeza não está na igreja evangélica, na igreja ortodoxa, na igreja católica. A minha salvação não está em outras confissões. Não, a minha salvação está em Cristo Jesus. E o que eu preciso é estar certo disso, que eu preciso então fazer discípulos de Cristo. Eu não tenho que fazer discípulos de uma igreja. O meu propósito não tem que ser, e o meu propósito de ir e fazer discípulos não é fazer partidários de um segmento religioso, irmãos. O que a gente precisa entender a palavra é que eu preciso fazer discípulos de Cristo Jesus. Nós não fazemos partidários, porque isso aí seria um princípio de religiosidade simplesmente, mas nosso propósito é ir fazer discípulos. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos. De onde? De todos os lugares. E o verso 20 fala que eu tenho um comissionamento de ensinar a guardar todas as coisas. Então, por que nos prepararmos? Porque eu tenho que ensinar as pessoas. Então, claro, como que eu vou ensinar o que eu não sei? É possível? Não. Eu quero ler um outro texto que está em 1 Pedro 3,15. Esse texto fala antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Uau!
Nessa tradução, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então é preciso nós nos prepararmos ou não? Óbvio que é, com certeza é preciso. E falando ainda sobre preparo, olha só, eu quero pensar, eu vou partir, vamos para 2 Pedro 1,5, por causa do tempo. Nós vamos deixar o texto de Mateus 25, de 1 a 13, falando sobre as 10 virgens. Só iria ler, mas é um texto um pouco comprido. Vamos para 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Escutem a palavra. Aqui está o apóstolo Pedro falando para nós. Por isso mesmo, vós, reuni com toda a vossa diligência. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então, escutem a palavra. E voltando para o texto que lemos, do verso 15, que é o nosso texto-chave aqui de Efésios 6, o verso 15 está declarando, portanto, aqui este princípio: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu só queria que você entendesse que quando aqui está falando, esse princípio aqui, preparação, é uma palavra grega, etoimasia, e que é exatamente o ato de se preparar, a condição de uma pessoa ou coisa de estar pronta ou preparada, prontidão, disposição. Então são princípios que nós temos que compreender. Eu tenho que me preparar. Então há uma coisa que realmente importa e nós estamos entendendo. Eu espero que estejamos entendendo. Vocês entenderam. Amém? E estão aqui hoje celebrando essa vitória. Então falamos sobre o tema preparados para o que realmente importa. Em primeiro lugar, é essencial para uma vida espiritual vitoriosa entender o preparo na palavra. Agora eu quero ir para o segundo e último princípio. Vamos pensar apenas em 2 princípios hoje. É um tempo de festa, é um tempo de celebração. Então eu quero agora já ir para o segundo e último princípio. O evangelho que vivemos e partilhamos é o evangelho da paz. Eu quero pensar nisso. O evangelho que vivemos e partilhamos é o evangelho da paz. Você pode repetir comigo? O evangelho que vivemos e partilhamos é o evangelho da paz. Quando nós prestamos atenção sobre o que está, então, Paulo falando para nós aqui em Efésios, no verso 15, ele fala que a gente precisa, pode colocar lá, por favor, o verso 15, a gente precisa estar calçado os pés com a preparação do evangelho, mas continua, e ele fala, o evangelho da paz. Talvez você diga assim, mas por que é importante, realmente, já que é preparados para o que realmente importa, a gente pensar sobre que o evangelho que vivemos e partilhamos é o evangelho da paz? Porque é uma das coisas centrais no reino de Deus, a paz. Vamos lá ver algumas coisas. A primeira coisa que eu queria que você entendesse dentro disso, Isaías 9,6, faz parte do caráter, sabe, do nosso Deus, do nosso Mestre, do nosso Jesus, faz parte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nosso Mestre é o Príncipe da Paz. O cristianismo é uma religião de paz. É uma religião onde aprendemos com Jesus, se alguém bate numa face, dá a outra. Nós aprendemos alguns princípios que têm a ver com algo espiritual, que nós só vamos conseguir fazer se nós nos prepararmos. Porque é impossível alguém que recebe algo em uma face, um tapa, dá outra. E deixa eu lhe dizer, quando ele fala isso, não é simplesmente sobre o princípio de físico, é sobre o princípio de, acima de tudo, de relacionamento, de palavras, de atitudes, de ações, de situações que acontecem no dia a dia. Então eu preciso entender isso. O meu mestre,
Ele é o príncipe da paz. Então eu tenho que entender que o evangelho que eu vivo e partilho é o evangelho da paz. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 33, fala: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. O Deus da paz. O nosso Deus não é o Deus do ódio, é o Deus da paz. Infelizmente temos aí tantos que se baseiam no ódio. Vemos, eu não quero aqui entrar em detalhes, mas eu acho que a gente vê ações e atitudes como ocorrem. Nós, por exemplo, quando nós não brigamos por causa de alguém não ser um cristão, nós levamos a paz, o evangelho da paz, mas nós não levamos a guerra, nós levamos a paz. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. A paz precisa ser seguida. Então, é uma outra coisa que vemos aqui, não é? A paz precisa ser seguida. Mas vamos além. A gente vê lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, e a palavra vai dizer aqui para nós: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Por que estamos falando que é tão importante falar sobre a paz? Você fala, mas por que falar de paz? Porque a paz é um dos princípios essenciais de um cristão, irmãos. A gente precisa entender isso, para que a gente resolva algumas situações aí, que precisam ser resolvidas como cristãos. Há uma canção do Diante do Trono, que fala assim: eu não tenho tempo para viver com ressentimentos. Não existe tempo para nós para vivermos coisinhas, para vivermos com ressentimentos, quando a gente sabe que temos o príncipe da paz conosco, que nos dá a paz para resolver. Não é? Josh McDowell fala que a paz não é a ausência de conflitos, é a capacidade de resolvê-lo. Paz não é ausência de conflito, é a capacidade em resolvê-lo. Então, a gente tem que entender isso aí, que nós vamos ter as nossas questões aí pessoais, humanas, coletivas, sejam pessoais ou coletivas, que vão envolver situações que a gente vai precisar tomar uma atitude. Eu vou entender o caráter de Cristo que há em mim. Ele é o príncipe da paz, e Ele deseja que eu esteja buscando a paz, e que eu preciso também me empenhar por alcançá-la. Você está vendo aqui a palavra? A paz precisa ser buscada, e não de qualquer maneira. Eu preciso me empenhar para alcançá-la. Aleluia! Que coisa preciosa! Salmo 34, 14 fala: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Olha, a palavra é a palavra do Senhor: aparte-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Agora Romanos 12, versículos 17 e 18, isso aqui é fundamental. Não torneis a ninguém mal por mal. Isso é o que o cristianismo fala, irmãos. Isso aqui é o que nosso mestre nos ensina. Isso aqui é o que nosso mestre na cruz pôde nos dar como exemplo máximo, quando ele orou diante de tudo aquilo que toda a humilhação que ele estava passando, todo o sofrimento e dor que ele estava passando. Ele tem a capacidade de ir lá na cruz dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Este é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho que nós vivenciamos, que nós vivemos e devemos partilhá-lo. É o evangelho da paz. Que coisa linda: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E o verso 18 fala: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então a gente tem que dar um basta em algumas questões. Nessa manhã, onde estamos falando sobre preparados para o que realmente importa, eu tenho que entender que, como um cristão, eu tenho que dar um basta em algumas questões. E você está vendo por que a gente precisa de conhecer a palavra? Você está vendo por que eu não posso simplesmente ir a uma celebração e voltar e aquilo não me dizer respeito? Porque, infelizmente, há muitos cristãos que são cristãos de nome, não são cristãos de vivência. São cristãos que até cumprem alguns ritos. Irmãos, Jesus não chamou a gente para cumprir rituais, não.
Aliás, Jesus veio para cumpri-los, para nos livrar deles. Certo? E ele deixou algumas ordenanças que sim, nós precisamos colocar em prática. Mas o que Jesus fez foi nos libertar do jugo. Ele nos fez libertar de tantos rituais para que a gente pudesse viver um novo e vivo caminho. Aleluia! E nesse novo e vivo caminho que Jesus veio apresentar para nós, ele veio apresentar então um caminho de paz. Um caminho aonde a gente tem que entender isso. Eu não vou tratar mal com mal. Eu vou procurar fazer o bem a todos os homens. E no que depender de nós como cristãos, eu preciso ter paz com todos os homens. Então hoje é um tempo da gente reavaliar algumas questões, para a gente não entrar em guerras desnecessárias. Pelo contrário, eu preciso fugir de muitas delas. Amém? Mas eu quero ir em frente, porque a Bíblia fala um texto que para mim é muito importante, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 fala, e aqui eu tenho que entender isso. Olha o que é o reino de Deus. Eu queria que você lesse comigo aqui, ó. Vamos lá? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Novamente, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de paz. Eu tenho que compreender isso. Mas veja bem, a palavra ainda fala para nós, lá em João 14, 27, deixo-vos a paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Mas lá em João 16, 33 fala, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O príncipe da paz está aqui, por isso a Sâmia pode estar aqui nessa manhã. O príncipe da paz está aqui e ele diz assim, olha, eu vos tenho dito essas coisas para que vocês entendam que vocês no mundo, vocês vão passar por aflição, mas tem bom ânimo, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, então por isso que nos faz levantar mesmo no meio do luto. E poder celebrar as conquistas, porque é preciso nós entendermos, sabermos em quem temos crido, e saber que Ele é poderoso, e saber que Ele é o príncipe da paz, mas Ele é o dono da vida também, e Ele tem a última palavra, e Ele é aquele que tem a palavra até mesmo para dizer, Lázaro, sai para fora. Depois de estar 3 dias morto. O Senhor Jesus é aquele que tem o poder da ressurreição e da vida. Então, porque Ele é o Filho de Deus e todo o poder e autoridade foi dado para Ele. Mas eu queria ainda ler um texto que está em Efésios 2, 14 a 17, que fala que Ele é a nossa paz. Como eu disse, seriam muitos textos. Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Eu quero dizer, volte para o 16, é possível que vivamos em paz, porque a cruz entrou na história. E foi na cruz que Jesus deu o seu exemplo máximo, quando ele pôde orar e dizer, Pai, se possível. Pai, não foi o Pai, não é essa parte, quando ele pôde dizer, Pai, perdoa-lhes, né? Não foi o se possível, mas aqui foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele dá o exemplo máximo. A cruz entrou na nossa história. E é por isso que nós temos a capacidade de viver em paz. Verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Eu quero ler uma frase que Napoleão Bonaparte certa vez falou. E nós já estamos partindo para a conclusão. Napoleão Bonaparte certa vez diz assim, eu estava fazendo uma revolução na força da guerra. Mas lendo as páginas deste livro, falando sobre a Bíblia, eu descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência e destruição. Fez a revolução do amor e da liberdade espiritual, mediante o sangue da sua cruz. Uau!
Uau! Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra. Mas lendo as páginas desse livro, como você viu hoje, como lemos juntos aqui na projeção, lendo as páginas desse livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu. Sem violência e destruição. Fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da sua cruz. Concluindo, falamos nessa manhã sobre preparados para o que realmente importa. Abraham Lincoln, certa vez, ele disse, creio que tem a frase aí, se puderem colocar agora. Abraham Lincoln, ele certa vez disse: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro, pelo raciocínio, e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Abraham Lincoln foi um dos maiores estadistas norte-americanos, um homem ímpar na história americana, um homem incrível. Foi alguém que descobriu o poder que há nesse livro. Alguém que descobriu aquilo que realmente importava para ele. E hoje nós falamos, portanto, que em primeiro lugar é essencial para uma vida espiritual vitoriosa entender o preparo na palavra. E quando a gente vê alguém que foi um homem de sucesso, como Abraham Lincoln, dizer essas palavras, pode colocar para nós, por favor. Alguém que marcou a história da América, do Norte, dos Estados Unidos da América. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes desse livro, pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Quando a gente vê, a gente precisa ser inspirado em pessoas que fizeram a história acontecer, mas fizeram com princípios de paz, como Abraham Lincoln fez. Pessoas que foram usadas por Deus, porque a Bíblia nos leva a uma vida muitíssimo melhor, mas para isso eu preciso conhecer a palavra. De que adianta eu ter a palavra e não conhecê-la? Cristãos não vivem em guerra, cristãos vivem em paz, mas para isso ele precisa conhecer a palavra. E quando conhecemos a palavra, a gente vê como Napoleão Bonaparte descobriu e viu que ele fazia as guerras de um jeito, mas houve alguém que fez as guerras diferente. Coloca a frase lá para nós, por favor. E ele diz, então, aqui: eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo as páginas deste livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência e destruição. Fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da sua cruz. Então nós pensamos sobre esses dois princípios que é essencial para uma vida espiritual vitoriosa, entender o preparo na palavra, mas pensamos que o evangelho que vivemos e partilhamos é o evangelho da paz. E eu queria ler 2 últimos versículos para entendermos alguns princípios aqui antes de orarmos, porque nós estamos falando que eu tenho que estar preparado para o que realmente importa. Como eu falei no início, eu sou um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Sou um espírito que é eterno, habito num corpo, que é isso que nós estamos vendo uns dos outros. E tem uma alma, que são os nossos sentimentos. Olha o que a Bíblia diz lá em Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podemos ler novamente? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Aqui a gente está falando de um dos homens mais profundos no conhecimento da Bíblia, que escreveu, aliás, a maior parte dela inspirado pelo Senhor. E ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu quero convidar cada um que está nessa manhã aqui, para que a gente se concentre no que realmente importa e venhamos nos preparar para o que realmente importa. Esse corpo aqui é finito, mas o seu espírito é infinito.
Eu quero perguntar, para onde você está indo? A eternidade. Eu quero fazer essa pergunta, para onde você está caminhando? A Bíblia fala, Jesus fala, que existem apenas 2 caminhos. Ou o céu, ou o inferno. Para se chegar ao céu, é preciso tomar uma posição por Cristo Jesus, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu preciso de Jesus. Eu preciso receber essa revolução, entender que a minha vida vai ser muito melhor, porque eu vou viver alguém que vou ter a ajuda do Senhor, aquele que disse para mim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aquele que dá a força para nós vencermos as dificuldades, como a Sâmia está testemunhando aqui, de estar aqui, não pelas suas forças físicas, simplesmente porque se ela não tivesse Jesus, eu não creio que ela estaria aqui hoje, não creio. Mas ela está aqui porque ela tem a força do Senhor, porque Jesus está com ela, Jesus está falando para ela, e com certeza essa manhã ela já teve que ter um encontro pessoal com Jesus para ela ter força para se levantar. Então, a gente precisa entender isso. Verso 14 fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E agora o último versículo que eu queria deixar convosco. Podem colocar aí para nós. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Amém? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Quero convidar você a ficar em pé. Você que puder, se não puder, fica sentado. Mas se você puder, fique em pé nesse momento. Eu queria já chamar o pastor Fábio para estar aqui. Eu queria apenas orar. Nós recebemos essa palavra e falamos nessa manhã, preparados para o que realmente importa. Eu tenho que tomar uma decisão. Todo atleta em tudo se domina, e aqueles para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, incorruptível. O que temos é muito maior, o que temos que alcançar, para alcançar, é muito maior. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão por Jesus, e hoje, eu queria que você pensasse seriamente nisto. Eu queria que hoje você pudesse avaliar a sua vida espiritual. Entender o que realmente você precisa se preparar. Vamos orar. Senhor, eu oro nesta manhã para que nós que estamos aqui no presencial e aqueles que estão também na transmissão, que essa palavra venha trazer um impacto aonde nós venhamos estar preparados para o que realmente importa, que a gente venha entender o que esses irmãos e irmãs que aqui estão nessa manhã se formando entenderam, que eles precisavam entender como é essencial o preparo na palavra. O que eles entenderam, e eu oro para que cada um de nós venhamos entender que Deus, em um mundo de guerra, em um mundo de tantas guerras, a gente vem entender que o evangelho que nós temos é o evangelho da paz. Então, que isso nos atraia, que isso venha nos dar a graça também para entender que eu não tenho tempo para perder com ressentimentos, com coisinhas, com desacertos. Eu preciso, em Cristo Jesus, ter a força para ir em frente, preocupado realmente em dar uma resposta positiva ao Senhor e Deus cumprir o teu propósito. Eu te agradeço por esta palavra que o Senhor nos ministrou, e eu peço que nessa manhã o Senhor traga um entendimento para cada um da necessidade que temos de receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu oro por isto e te agradeço por esta palavra e peço que corações se abram para receber a palavra do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.